Novamente estamos de volta para gravar mais um vídeo, agora falando sobre a questão da exposição. Realmente eu me encontro escondido ou eu estou exposto? Se eu quero guardar, né, segredo de mim mesmo, guardar de mim mesmo, eu realmente faço isso? Consigo fazer isso? Eu estou escondido? Esta vai ser o tema deste vídeo. Bom, antes de iniciar, gostaria de colocar para vocês que eu descobri que essa câmerazinha ela só funciona em 640 por 640 por 360, ou seja, a resolução dela é muito baixa, então daí a qualidade de imagem é ser pequena. Bom, mas está se prestando aos nossos objetivos, né? Está sendo útil aos nossos objetivos, que é isso que mais importa, é o conteúdo, não a qualidade. Se bem que a gente pudesse ter uma qualidade melhor, seria bacana, mas em face das questões financeiras, etc., né? Vamos nos contentar com o que temos e com o que podemos. Isso também é uma lição de vida, que a qual a gente deve devemos aprender. Muito bem, voltando ao tema, este é uma continuação do vídeo anterior, do nosso bate-papo anterior. É um aspecto que a espiritualidade me pediu para ser colocado para vocês e eu esqueci. E também porque o outro vídeo já estava ficando longo, né, as pessoas hoje têm uma certa dificuldade de acompanhar, né, coisas mais longas, então estava passando dos 30 minutos, a gente buscando reduzir, né, esse tempo e o vídeo, a gente acabou não colocando esse aspecto da questão, mas que é algo muito importante. Ou seja, para o conhecimento de si mesmo, para que nos conheçamos, né, é muito importante a gente se expor, né, dar conta de se abrir, né, se expor consigo mesmo. Ou seja, eu olhar para mim mesmo, né, olhar para mim de uma forma objetiva, isto é, procurando uma postura de isenção, né, e realmente não de defesa, não de colocar barreiras ou alguma que o Jeff chamava de amortecedor. Não criar e não alimentar nenhum amortecedor, né, no sentido de que eu não consiga ou possa me ver. Nós temos várias formas de fazer isso. Uma delas é mentira, né, que esse é um tema que nós vamos ver em nossos estudos e que nós vamos descobrir que nós mentimos o tempo todo, né, não só para os outros, mas principalmente para nós mesmos. Ou seja, nós não gostamos de nos ver, né, nós não gostamos daquilo que vemos em nós não gostamos daquilo que somos, ou de colocar de uma forma melhor, que estamos, né, porque nós não somos isso, nós somos momentaneamente, nós somos o que somos atualmente, mas nós somos mais coisas ainda. Como nós não nos vemos, não nos percebemos de uma forma mais objetiva, né, mais de mais alto, né, que é a questão da objetividade, a gente não vemos, não conseguimos ver todos os nossos lados. Aliás, a gente nem sabe o que somos de fato, né? O que nós conseguimos observar é o nosso corpo, com o qual nós identificamos com ele, né? Nós nos identificamos com esse corpo, nos identificamos com as emoções, identificamos com o pensamento e com as nossas atitudes e comportamentos. Então a gente para por aí, a gente nem sabe se existe algo mais em nós. Mas nós vamos estudar, vamos ver que nós somos mais do que isso. Muito mais do que isso. Tanto é que na filosofia espiritualista, né, em algumas linhas de pensamento, é colocado que nós somos um microcosmos. E isso é verdade, ou seja, nós somos um pequeno universo. Nós temos muitas e muitas coisas em nós, muitos lados, né? E esse conjunto forma o que somos, né? O que somos no momento, mas nós somos passíveis de mudança, de alterações, de crescimento.
assim como o universo está em crescimento, está em expansão, uma galáxia se une a outra, sistemas se unem, né, e as coisas vão acontecendo, assim somos nós também. Então, nós falar assim, nós somos isso eternamente? Não, porque nós estamos em evolução, nós estamos em crescimento, nós estamos, então no momento nós estamos de uma determinada forma. Amanhã, no grande futuro, nós seremos de uma outra forma. Então, algumas pessoas às vezes colocam uma certa dificuldade entre essa questão de ser e estar, mas a distinção básica é essa, que nós somos hoje não é definitivo. Nós estamos em processo de crescimento, de mudanças, de modificações, né? Mas neste caminho, uma questão importantíssima é a gente aprender a gostar de si mesmo. Gostar desse lado nosso que é negativo, que nós não gostamos dele. Então temos que aprender a gostar daquilo, né, em nós que nós não gostamos. Então tem certos aspectos, tem certas dificuldades ou qualidades que nós temos que nós não gostamos disso em nós. E a nossa tendência é negar isso. Mas só que na medida em que nós negamos isso, que a gente não vê isso em si mesmo, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou mudar? E a gente ser honesto consigo mesmo é a coisa mais difícil que tem. Não pensem em vocês que é fácil. É mais fácil a gente ser honesto com o outro, né? Com alguém fora de nós. É bem mais fácil. Por isso que aí vem a importância, né, da gente saber se expor. É lógico que tem que saber se expor e com quem se expor. No mundo que nós vivemos, infelizmente, né, essa questão da honestidade, da sinceridade, esse compartilhar, né, dessa objetividade no sentido de crescer, de mudar, né, de sermos pessoas melhores, nem todo mundo compartilha disso. Então muitas vezes a gente se expõe para o outro e o outro pode até usar esse conhecimento que teve sobre nós contra nós mesmos, né, ou usar isso vamos dizer, de má fé. Isso ocorre. Por isso que no outro vídeo eu falei que tinha tranquilidade, porque esse grupo de pessoas que estão levando os estudos avante, eu conheço cada um pessoalmente, então eu tenho muita tranquilidade, né, de lidar com todos vocês, sabendo dos limites e das dificuldades de cada um. Eu conheço perfeitamente, né, os limites e as dificuldades. Ainda mais que nós não enganamos ninguém. A única pessoa que a gente engana é a si mesmo. O outro até pode comprar a nossa mentira, comprar a nossa justificativa. Ele comprou por uma série de razões. Ele às vezes não quer brigar com a gente, ou não quer se indispor, ou por uma questão de respeito, por uma série de coisas. Então, na verdade, nós não nos encontramos escondidos de ninguém. Não encontramos. Nós somos um livro aberto. E o outro, a gente fica na dependência dele no sentido de que ele pode saber me ver ou não. Mesmo que ele não saiba me ver, que não saiba me perceber, ele percebe inconscientemente e reage também inconscientemente a essa percepção sobre a minha pessoa. Foi o que eu falei sobre aquele colega, aquele conhecido que eu tenho, né, do pai e do filho lá, que o pai, por uma questão de carência, e hoje está na situação que já não pode mais caminhar, ele caminhava antes, mas ele está uma doença degenerativa, que hoje está na cadeira de rodas. Então, ele poderia fazer um esforço, um exercício de caminhar. Eu mesmo, na época, quando ele estava entrando nesse processo, eu falei com ele, mas fulano, você deveria, então, andar, né, exercitar. O médico falou isso mesmo. Mas, na medida em que ele foi entrando nesse quadro, ele foi vendo ali, nesse quadro, a oportunidade de receber a atenção dos outros, a atenção que ele não tinha. Então, outra coisa nossa, da humanidade, isso é uma coisa do ser humano, nós somos extremamente carentes. E essa carência, ela se inicia, ela começa pelo fato de que nós não gostamos de nós mesmos. Então, se eu não gosto de mim mesmo, como é que eu vou suprir essa carência? A gente busca lá fora. A gente busca e espera que outros gostem de nós, porque na medida que os outros gostam de nós, aí não preciso fazer esse esforço de eu gostar de mim mesmo.
Na medida que os outros me aceitam, eu vou me sentindo aceito. Eu comigo mesmo. Eu me sentindo aceito comigo mesmo. Então, o ser humano, vocês vão ver nos estudos, em nossos estudos, que nós somos realmente muito complexos e complicados. Né? Extremamente. Além de todos esses fatores, ainda tem um fator muito importante, que é aquelas pessoas que têm dificuldade com a exposição. Então, temos aqui, antes de a gente entrar nesse assunto, né, vamos fazer uma revisão. Então, nós temos duas questões nessa questão de se expor. A gente devemos aprender também se expor, até onde eu devo me expor, né, e como me expor. Isso é importante. Agora, em relação a alguém que está te orientando, né, seja um terapeuta, seja um coordenador de algum trabalho, né, também a gente tem que ter esse feeling também de saber até onde ou não ir. Mas vocês sentem, a gente sente a honestidade do outro, a gente sente se pode confiar no outro ou não. Tudo isso, nós temos essas capacidades em nós. O que temos que fazer é aprender a exercitar isso. Né? Aprender a consultar o nosso coração, consultar os nossos sentimentos. Agora, é realmente uma questão delicada, porque na medida em que nós não nos conhecemos, nós não sabemos nos ver, né, existe aquela questão dos boi na linha. Ou seja, era o assunto que nós íamos entrar agora. Nós somos influenciados o tempo todo, recebemos o tempo todo influências externas. E essas influências externas elas têm várias origens. E uma delas é da espiritualidade, do mundo espiritual, esse mundo que nos cerca. Na verdade, nós estamos mergulhados nesse mundo, nessa dimensão que para nós é invisível, mas nós não somos invisíveis para eles. E do lado de lá, como do lado de cá, tem pessoas boas e pessoas más. Do lado de lá também é da mesma forma. Tem pessoas boas, tem pessoas más. Tem pessoas que a gente pode confiar e tem pessoas que nós não podemos confiar. Mas o nosso problema todo é o seguinte, é que para a dimensão espiritual, né, para a espiritualidade, nós não estamos escondidos em momento algum. Nós estamos totalmente expostos para eles. Porque nós estamos cercados o tempo todo por esse mundo espiritual. Então nós temos companhias, né, invisíveis ou espirituais o tempo todo. E eles estão vendo, e eles não veem somente o nosso aspecto físico. Né? Às vezes isso aí para eles até é indiferente, eles nem dão importância para isso, ou isso até passa desapercebido. Porque eles veem os nossos sentimentos, eles veem os nossos pensamentos, eles veem os motores das nossas ações, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. E isso que é o drástico. Então essas pessoas que têm dificuldade de se exporem, de se mostrarem, devem pensar, refletir nisso com carinho. E quando elas voltarem para o mundo espiritual, e voltarão, porque todos nós, sem exceção, vamos morrer um dia, mais cedo ou mais tarde. Às vezes pode ser antes, né, mais cedo do que tarde, ou às vezes pode ser o contrário, pode ser mais tarde do que mais cedo. Cada um tem aí a sua caminhada, né, tem a sua programação espiritual, tem as suas questões para resolver, a gente sabe como é que vai ser. Mas o fato é que nós queremos ou não, nós vamos voltar para o mundo espiritual. É uma questão de tempo. Pode ser mais rápido ou demorar mais, né? Mas nós vamos voltar, porque ninguém vai ficar para semente aqui. Nós vamos deixar esse corpo fatalmente, em algum momento. E se a gente não aprendermos, o que eu falo é o seguinte, o trabalho que a gente realiza aqui é um preparatório para esse retorno nosso para o mundo espiritual. Se a gente se prepara de uma forma adequada, de uma forma proveitosa e boa, nós vamos chegar lá com um patamar, né, com as bases construídas para que eu possa prosseguir esse meu trabalho, que lá vai ser muito mais intenso, vai ser muito mais profundo, vai ser muito mais rápido, né, muito mais eficiente. Então, se eu tenho dificuldade de me ver, quando chegar do lado de lá, eu vou escolher ficar nas trevas.
Porque nas trevas, onde não há luz, trevas por causa disso, não há luz, é escuridão, e eu me escondo. Eu me sinto escondido. E quando a gente se mostra, quando a gente se abre, quando a gente se vê, se conhece, eu estou lançando luz. E na verdade eu estou no escuro, estou em trevas para comigo mesmo. Por isso que Jesus nos alerta. Cuidado, né? O cuidai para que a vossa luz não sejam trevas. Porque a nossa luz em relação a nós mesmos são trevas. A gente não se conhece, a gente está escuro em relação a si mesmo, é escuridão. Na medida que eu vou me conhecendo, que eu vou me vendo, que eu vou me percebendo, estou lançando luz. Ou seja, algo que está no desconhecido está saindo para a luz, está se tornando claro, está se tornando conhecido. E aí a gente começa a iniciar as nossas dificuldades. Muitas vezes eu não gosto disso, daquilo que eu vejo, eu repudio aquilo que eu vejo. Então tem todo um trabalho imenso em relação a isso, de eu aprender a gostar de mim, aprender a abraçar esse lado meu que eu não gosto, que me desagrada. Então essa questão da autoaceitação, ou aceitar-se a si mesmo, é fundamental no trabalho, principalmente no Enneagrama. Porque se eu não me aceito, o que eu faço? Eu vou me tipificar naquele outro tipo onde eu projeto. Então eu faço uma projeção, né? Eu tenho aquele tipo lá que os traços que é descrito para eles, para mim é o ideal, é o maravilhoso, é aquilo que eu gosto, que eu gostaria de ser. Então eu sou assim. Por isso que é o perigo de você fazer o trabalho enneagramático sozinho. Eu não conheço absolutamente ninguém que, através de alguma literatura, através de algum livro, conseguiu se tipificar corretamente. Não conheço. Aliás, muito pelo contrário. Inclusive, eu falo isso de experiência própria. Eu passei por essa experiência. A primeira vez que eu entrei em contato com o Enneagrama foi através da literatura. E me tipifiquei como tipo 1. Eu não sou um tipo 1. Por quê? Tem muitos traços ali, que batem com aquilo que eu penso, ou da forma com aquilo que eu vejo sobre mim. Então tem muitos traços, de 1 em mim, mas eu não sou 1. E até mesmo com instrutores até gabaritados, que têm toda uma bagagem, já vi instrutores, sérios e assim, cometendo erro em relação a essa questão da tipificação. Eu mesmo tenho alguns conhecidos, passei por umas 3 pessoas que eu enviei para o trabalho com essa pessoa, chegaram perto de mim falando, eu sou um tipo tal. Eu falei, jamais, você não é esse tipo não. Não, porque o fulano falou que eu sou, Eu falei, não é. Quer ver que você não é? Você faz isso e isso. Sim. E aquilo outro? Sim. Você é dessa forma? Sim. Você pensa assim? Você sente isso e isso? Então você não é. Você é esse tipo aqui que eu te falei antes. Olha que antes de ele ir pro curso, eu tinha contado para ele o tipo. Que tipo que ele era. Qual é o perfil dele. Aí ele falou assim, não, você tem razão mesmo. É isso mesmo. Tudo que você está falando está batendo. Então assim, é uma questão delicada e séria também. Mas, voltando ao nosso tema inicial, da aceitação, daí a importância de eu saber e aprender a me aceitar. E sem eu me expor comigo mesmo, a aceitação se torna difícil. Então não se enganem. Nós não estamos escondidos para os outros, e mesmo que os outros não conseguem nos perceber de forma consciente, ver as nossas problemáticas de forma consciente, existem pessoas que conseguem. Pode ser poucas, pode ser raras, seja o que for, mas em relação ao mundo espiritual, nós não estamos escondidos. E quando a gente retornar para lá, a gente vai dar de cara com essa situação, e nós vamos nos encontrar despidos do lado de lá. Nós vamos nos sentir nus. Se a gente tem dificuldade de se colocar nu diante dos outros, nós vamos passar por algumas dificuldades. Inclusive, existem alguns grupos, até mesmo do trabalho do Enneagrama, em níveis mais avançados, em que as pessoas se reúnem e se colocam nus, uns perante as outras.
nós temos várias dificuldades, né? Uma delas é essa, a gente se colocar nu, né, diante de um grupo. Algumas pessoas têm isso com facilidade, né? Mas a maioria de nós tem imensas dificuldades, tem vários recalques, né? Vários problemas. Bom, isso é colocar nu fisicamente, né? Mas tem uma nudez que é muito pior do que a física, que é a nudez não só espiritual, né? Mas emocional e psicológica. E no mundo espiritual, lá determinante é o pensamento. Então, se a gente se sentir lá nu emocionalmente, nós fisicamente estaremos nus também. Porque lá existe uma correspondência, né, entre o externo e o interno, o que não ocorre aqui no mundo físico. Aliás, no mundo físico aqui também ocorre isso também. Nós demonstramos no corpo aquilo que nós somos, ou o que nós estamos sentindo, pensando. Nós demonstramos. Algumas pessoas conseguem ver isto. Tanto é que existe até literatura na área da psicologia falando sobre isso. O corpo fala. Então as nossas posturas, os nossos gestos, né, a forma como nós posicionamos o corpo está falando sobre nós. Durante os estudos do Enneagrama, durante esse período aí no módulo 1, alguns, né, viram lá a questão da frenologia, né, que é exatamente essa questão de falar dessa correspondência entre no mundo interno e externo, né? Ou seja, aquilo que nós somos internamente nós expressamos no corpo físico. E algumas pessoas conseguem ler, né? Fazer a leitura dessas questões. Aliás, em nós não tem nada julgado fora, né? Tudo tem relação, o tamanho da nossa orelha, boca, nariz, olhos, sobrancelha, cabelo, enfim, tudo. E tudo tem seus correspondentes emocionais, psicológicos e espirituais. Bom, a gente queria falar sobre isso, né? Trazer esse tema, deixar isso claro e chamar a atenção para as pessoas que têm dificuldade de fazer essa exposição, começarem a pensar e a refletir sobre isso, começar a fazer algum trabalho sobre isso, principalmente pensando nessa questão, né, do mundo espiritual e da espiritualidade, né? O Raul Seixas mesmo tem uma música que fala, né? Se imagina um ser estranho que vê tudo que você faz, tudo que você sente, tudo que você pensa no mais escondido. Então você está lá no banheiro, né, fazendo aquelas coisas que você faz no banheiro, e esse ente, né, sabe tudo que você faz ali. Isso é uma realidade, né, de forma ampla, porque não é só Deus que sabe o que você está fazendo, né? Todo mundo espiritual sabe ver o que você está fazendo e o que você é. Então, eles veem as nossas dificuldades. Nós estamos nus diante desse mundo espiritual. Então é bom a gente já ir se preparando, né, já ir trabalhando essas questões, para quando a gente chegar do lado de lá, a gente está preparado. E não chegar do lado de lá de forma totalmente despreparada. E isso a espiritualidade tem colocado em várias comunicações, em várias mensagens, né, que a gente recebe através dos médiuns. Isso é um ponto que eles trazem isso quase constantemente. A gente não está preparado, nós não sabemos morrer. Chegamos do lado de lá totalmente despreparados, aí que enfrentamos as mais diversas dificuldades. Muitos, como não conseguem encarar esse mundo espiritual, vai para as trevas, vai para essas regiões, né, sem luz, de dificuldades. Outros ficam vagando por aqui mesmo, né? Tudo isso em função, em razão desse despreparo em que nós nos encontramos. Então, se preparar emocionalmente, se preparar psicologicamente, espiritualmente, é muito importante. E o trabalho sobre si, ele é fundamentado e baseado em tudo isso. Da gente saber se ver, saber se aceitar, saber se abraçar, vencer as barreiras que a gente tem. Porque se nós estamos nesse trabalho, se a gente está com essa proposta e não consegue caminhar nessas coisas, então nós estamos aqui perdendo tempo. A pessoa está perdendo tempo. Tem outras coisas mais importantes, tirar fotografia, sei lá, ir para o cinema, ir para os barzinhos, qualquer coisa, gente. Se quer se distrair, essas coisas são mais eficientes do que, né, você perder tempo em ficar tomando na cara, né, como se diz, né, desta forma, né, ouvindo essas coisas. Por exemplo, quando eu leio um livro que tem uma mensagem lá, eu faço, ai, essa bateu para mim, nossa, me serviu. Que tapa que eu recebi aqui agora. Então,
é uma forma pouco eficiente essa de se distrair com esse tipo de trabalho. Aqui, né, realmente, pelo menos o objetivo do trabalho não visa distração. Aliás, muito pelo contrário. Né? Ele visa a gente estar alertos e vigilantes. Nós está quase na hora do webinar. Bom, a mensagem era essa. Desejo para vocês uma boa noite e que Jesus, né, abençoe todos aqueles que virem a ouvir ou assistir este vídeo. Né? Não só no dia de hoje, mas em qualquer momento. Que as bênçãos do Cristo envolvam essas pessoas, envolvam os corações delas, que elas possam ter um lenitivo. Né? E assim também todos nós. Abraços para vocês e até mais. Tchau.